Hoje a gente vai falar um pouco sobre a distância entre ponto e reta. Então, primeiro, a gente tem dois tópicos, né? A distância entre ponto e reta. E segundo, sobre a distância entre retas no plano. Tá? Então, no R cartesiano R, que é o plano cartesiano, que é o mesmo que R2, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a distância entre ponto e reta e sobre a distância entre duas retas no plano cartesiano. Então, primeiro, vamos considerar a distância entre ponto e reta. Só existem duas possibilidades. Ou o ponto está na reta ou o ponto está fora dela. Vamos supor primeiro que o ponto está fora da reta. Se o ponto está fora da reta, basta a gente considerar uma perpendicular passando por P em relação a R. Então, essa é uma reta perpendicular, né? A gente está considerando aqui uma linha perpendicular passando por P, interceptando R. A distância entre P e esse Q aqui, ó, que é o ponto de interseção, então PQ, é a distância D entre o ponto e a reta. Tá? Então é essa distância que a gente quer. E essa distância pode ser calculada por uma fórmula. Vamos supor que R tem a equação AX mais BY mais C igual a zero. E que as coordenadas do ponto P são x0, y0. Essa distância D tem como valor o seguinte, módulo de A, então aqui, ó, esse A aqui, A, vezes esse x0, mais esse B, que aparece aqui, B, vezes esse y0, mais esse C aqui, esse C, e fecha o módulo sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo desse valor, o módulo disso sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, me dá essa distância D. Tá? Não tem nenhum caso particular. O único caso particular é que quando P pertence a R, essa expressão dá zero. Né? Quando o ponto P está sobre a reta, substituir x0, y0 aqui e aqui, vai me dar essa expressão e vai me dar zero. Então, se P pertence a R, obrigatoriamente nessa fórmula você vai encontrar D igual a zero. E o contrário também, se D igual a zero, P pertence a R. Tá? Exemplo. Então, digamos que você tem a reta R, 3x mais 4y mais 1 igual a zero, ponto P, menos 1 e 1. Vamos calcular a distância. A gente vai ter módulo A, que é 3, ó, então esse aqui, esse nosso cara aqui, ó, é o A. Esse nosso cara aqui é o B. E esse cara aqui é o C. Esse é o nosso x0 e esse é o nosso y0. Eu já escrevi G, y0. Vou voltar um pouquinho para cima para você ver a fórmula. Chegar para a direita. Então, ó, AX0, 3 menos 1. Então, 3 vezes menos 1 mais B, 4 vezes y0, que é 1, mais C, que é 1, sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, 4 ao quadrado. Completa a raiz aqui,
que a gente tem? Vou continuar aqui embaixo. D igual, em cima, menos 3, mais 4, mais 1, sobre raiz de 9 mais 16. 9 mais 16. Em cima a gente tem módulo de 2, né? 5 menos 3, 2, que vai me dar 2. E embaixo a raiz de 25, que vai me dar 5. Então a distância desse ponto a essa reta, 2/5. Muito bem. Bom, e se a gente quiser a distância entre duas retas? Bom, se a gente quiser a distância entre duas retas, é simples. Primeiro, se as retas são paralelas, a distância entre duas retas paralelas, né, é essa daqui. A gente está falando dessa distância. Na perpendicular aqui, se elas são paralelas, né, perpendicular aqui. Nesse caso aqui, R é paralela a S. E D é a distância. Então, vamos supor que R tem a equação AX mais BY mais C igual a zero. Então, S tem que ter uma equação do tipo AX mais BY mais um C2, um P, igual a zero, para que elas sejam paralelas. Né? A razão entre os dois primeiros coeficientes tem que ser igual à razão entre os dois seguintes e diferente do terceiro. Isso vai garantir o paralelismo. Né? Nesse caso, a distância entre as retas vai ser o módulo da diferença entre C e P sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, antes de eu calcular a distância entre as retas, elas têm que estar nesse formato, né? Com o mesmo coeficiente em x, mesmo coeficiente em y e diferentes coeficientes independentes. Tá? Isso tem que ser respeitado. Então, esses dois têm que ser iguais, esses dois têm que ser iguais e esses últimos dois têm que ser diferentes. E se as retas forem concorrentes num ponto P? Nesse caso, R e S não são paralelas. Ou se elas forem coincidentes? A distância entre elas é zero. Tá? Então, se duas retas ou são iguais, né? Se R igual a S também vale, né? Então, R foi igual a S, até porque se R igual a S, a gente vai cair nesse caso aqui, C igual a P. E aí vai dar zero do mesmo jeito. Então, se R igual a S, a distância entre elas é zero. E se R é concorrente com S, então esse caso serve tanto para essa figura quanto para essa situação. Tá? Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Aliás, dois exemplos. Primeiro, vamos ver essa daqui. 3x menos y mais 1 igual a zero. 6x menos 2y mais 5 igual a zero. Vamos verificar se elas são paralelas primeiro. 3 sobre 6 é o mesmo que menos 1 sobre menos 2, que é diferente de 1 sobre 5. Isso garante que, ok, elas são paralelas. Se elas são paralelas, então agora basta fazer o quê? A distância entre elas vai ser em cima módulo de 1 menos 5 e embaixo, né, raiz de... desculpa. Antes disso, o que a gente tem que fazer? Quase que eu esqueço. Antes disso, a gente tem que fazer com que as duas estejam no formato que eu mostrei aqui. Ó, senão vai dar errado. Então, a de baixo, a gente tem que dividir por 2. Então, vou pegar essa segunda equação e vou dividir por 2. Eu vou ter 3. Repara que a divisão dá 1 meio, né? Então, a segunda é metade da primeira. Então, dividindo por 2. 3x menos y mais 5 sobre 2 igual a zero. Agora sim eu posso aplicar a fórmula. D
igual módulo de 1 menos 5 meios. Repara que ia dar diferente, né? 1 menos 5 meios sobre... Por que que é importante? Porque senão embaixo você não sabe quem é o A e quem é o B. Se é o da primeira ou da segunda. E isso vai fazer dar errado. 3 e menos 1, né? Então 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E aí aqui a raiz. Agora sim, continuando, a gente vai ter em cima 1 menos 5 meios, né? É o mesmo que escrever 2 meios menos 5 meios. E embaixo, raiz de 9 mais 1. Aqui então eu vou ter 3 meios e embaixo raiz de 10. E aí a gente pode escrever isso como sendo 3 sobre 2 raiz de 10. Tá? Se quiser racionalizar, pode, mas não precisa. Só para a gente chegar a um resultado final. Então, lembrando que é importante que se faça, né, isso, que você, antes de fazer, né, essa conta, que você divida pelo fator que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? O fator que apareceu aqui é 1 para 2, que é o mesmo que está aqui, ó. 1 sobre 2. Então, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2. Então, significa que esse coeficiente sobre esse, né, tem uma razão de 1 para 2. Então, bastou dividir por 2 aqui. Então, aqui eu dividi por 2 para obter essa segunda equação, que é essa aqui, que foi o que a gente usou. Tá? Nesse segundo exemplo, a gente tem 3 sobre 1, está comparando com 2 sobre 1, que é diferente. Então, R e S são concorrentes aqui. Então, D é igual a zero. Não precisa fazer nenhuma conta. Tá? Então, se duas retas são concorrentes, a distância entre elas é zero. Se são paralelas, primeiro a gente tem que colocar no formato que a gente quer, para depois usar essa expressão que foi que a gente viu aqui, né? Só para ressaltar aqui, a expressão que a gente viu foi essa. Porém, ela só funciona se as retas estão nesse formato. Mesmo coeficiente aqui, A e A, mesmo coeficiente aqui, B e B, e diferentes coeficientes no final. Se eles forem iguais, se aqui fosse C e C, você teria a mesma reta, a distância é zero. Né? Continua valendo a fórmula, já que a gente está fazendo C menos P. Se fosse C e C, daria módulo de zero, resultado zero. Né? Então, se C e P são diferentes, a diferença em módulo sobre a raiz quadrada disso aqui vai me dar o resultado. Ok? É isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Bons estudos e tchau.